Na história de hoje, vamos acompanhar o viajante Peter Jefferson, que embarca em uma jornada inesquecível em um dos trens mais famosos do mundo, o Expresso do Oriente. Eu sou Marconi de Moraes e esta história se chama O Expresso do Oriente, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhard. Era uma manhã ensolarada de março e Peter Jefferson estava prestes a embarcar em uma jornada no Venice Simplon Orient Express. Sua viagem começaria em Londres, em um trem da British Pullman que o levaria até Folkestone. Dali, ele seria transportado pelo túnel do Canal da Mancha e chegaria na França, onde o legendário Expresso do Oriente esperava por ele e pelos outros passageiros. Peter chegou na Victoria Station de Londres e caminhou até a plataforma 2. Uma fila de pessoas esperava do lado de fora da magnífica entrada, construída em estilo renascentista. Ele percebeu que as pessoas estavam muito bem vestidas e ficou feliz de também ter se vestido conforme a ocasião. Normalmente, ele era o tipo de homem que vestia apenas jeans e camiseta, mas essa viagem pedia um look menos casual. Por isso, ele usava um casaco e calças pretas feitas sob medida, uma camisa recém-passada e uma gravata. Ele havia encontrado a gravata na parte de trás de seu guarda-roupa e não se lembrava da última vez que a havia usado. Havia um ar feliz de expectativa entre os viajantes, que o lembrava das viagens de campo que tinha feito na escola, aqueles dias felizes e despreocupados, onde era possível deixar a escola para trás e partir numa aventura. Ao se juntar à fila, Peter recebeu sorrisos e acenos por onde passava. Em resposta, ele levantou a mão para saudar os seus companheiros de viagem. Ele olhou através do telhado da estação, que estava parcialmente aberto, e viu o céu claro e azul. "Vai nevar", disse uma voz atrás dele. Ele se virou e olhou para a pessoa que havia falado. Era uma mulher mais velha com cabelos da cor de prata polida. Ela vestia um longo casaco de caxemira e estava de mãos dadas com um homem mais ou menos de sua idade. "Vai nevar", repetiu a mulher com alegria em sua voz. "Eu posso sentir. E eu nunca estou errada. Não é mesmo, Christopher?" "Nunca, meu amor", respondeu Christopher. Ele deu um beijo suave na bochecha dela para confirmar suas palavras. Seus olhos se enrugaram quando ele disse a Peter: "Minha esposa nunca está errada sobre nada." Peter olhou para o céu limpo e disse: "Mas não há uma nuvem no céu." E a previsão do tempo não mencionou nenhuma neve. Suas palavras fizeram a mulher dar uma risadinha. Ela disse que os meteorologistas muitas vezes se enganavam, mas ela nunca o fazia. Não quando se tratava de neve. Um olhar de sabedoria apareceu em seus olhos azuis. "Eu posso sentir em meu coração. E eu posso sentir no ar também. Há uma promessa de neve, uma promessa que não será quebrada. Não apenas alguns flocos também, mas aquela maravilhosa neve espessa que cobre tudo como um cobertor branco, criando um mundo totalmente novo para nós. Está a caminho, com toda a certeza." Ela foi tão convincente que Peter esperava que um floco de neve caísse a qualquer momento.
mas o céu permaneceu limpo, totalmente livre de nuvens. A mulher apresentou seu marido e a si mesma, Mia e Christopher Taylor. Peter disse seu nome em resposta. Mia perguntou se era sua primeira viagem no Expresso do Oriente. Ele disse que sim, e eles logo começaram a conversar sobre viagens de trem e as aventuras que tiveram. Antes que ele percebesse, Peter estava na frente da fila. Ele se desculpou com Mia e Christopher antes de dar seus dados ao homem atrás do balcão. Ele recebeu o número de seu assento para o trem Pullman e ouviu em qual vagão ele estaria viajando. Ele passou pela recepção e esperou na plataforma com os outros viajantes. De repente, o som característico de um trem que se aproximava encheu o ar. Um Belmont British Pullman, com as cores creme e marrom escuro, veio pelos trilhos, diminuindo a velocidade à medida que se aproximava da plataforma. O trem consistia em uma série de vagões restaurados, cada um deles oriundo de um tempo diferente na história, alguns da década de 20. Os vagões tinham nomes. Peter leu alguns deles enquanto o trem passava lentamente. Perseu, Zena, Minerva, Ibis e Phoenix. Seu assento estava no vagão Phoenix, que convenientemente parou bem na sua frente. Peter ficou de lado para deixar outras pessoas subirem primeiro no trem, incluindo Mia e Christopher Taylor, que lhe deram um sorriso de agradecimento antes de embarcar. Peter subiu as escadas do trem para embarcar no vagão. O interior de madeira polida lhe trouxe uma sensação de aconchego e ele se sentiu imediatamente relaxado. Uma placa de madeira na parede descrevia uma breve história do vagão. Tinha sido construído em 1927 e foi originalmente chamado Rainbow. Após um acidente infeliz, o vagão precisou ser reconstruído e sua renovação foi concluída em 1952, época em que foi renomeado Phoenix. De acordo com a placa, este vagão tinha sido um dos favoritos da Rainha Elizabeth, a Rainha-Mãe. Peter se sentiu honrado por estar embarcando em um vagão tão famoso. Ele caminhou ao longo do corredor e olhou para as mesas cobertas de linho de cada lado dele. As poltronas estofadas atrás das mesas pareciam confortáveis e convidativas. Cada mesa tinha uma pequena lâmpada cor de pêssego sobre ela. Ao lado da lâmpada havia um delicado vaso de cristal que continha 2 rosas perfeitas, também na cor de pêssego. As cortinas nas janelas foram abertas e presas com tranças de fios dourados. Em cima das mesas estavam pratos de porcelana, copos e talheres de prata. Peter localizou sua cadeira e se instalou nela. Ele descansou suas mãos sobre os apoios de braços almofadados e olhou em volta para seus companheiros de viagem. Ele viu como eles ficaram tão impressionados com o ambiente quanto ele. Murmúrios de apreciação vinham de todas as direções. Sua viagem no Pullman incluía um brunch. Ele pegou o menu e olhou a lista de comidas deliciosas disponíveis. Salada de frutas frescas com iogurte cremoso. Salmão defumado com ovos mexidos, pão tostado
e cogumelos fritos, um muffin de chocolate, chá e café e um Bellini espumante, um coquetel refrescante de prosecco e purê de pêssego. Um leve movimento o fez perceber que o trem estava partindo. Ele olhou para fora da janela e viu o cenário mudar. A plataforma 2 logo foi deixada para trás. O trem atravessou Londres, passou sobre o largo rio Tâmisa e, seguindo em frente, passou perto do The Oval, um campo de cricket. Em poucos minutos, um garçom apareceu ao lado de Peter e anotou seu pedido. Peter disse que tudo parecia delicioso e que gostaria do brunch completo com café. O garçom saiu, deixando Peter livre para olhar para fora da janela novamente. Os altos edifícios de Londres foram substituídos por ruas residenciais e casas de tijolos à vista. As árvores apareceram ao lado da linha do trem, seus galhos se estendendo em direção aos trilhos. O brunch de Peter chegou acompanhado de um grande bule de café. O cheiro da comida, misturado com o da bebida, fez sua boca encher de água. Ele começou a comer. O Bellini espumante acrescentou um toque de festa à refeição. Tudo tinha um sabor delicioso e ele não sabia se era porque estava em um trem ou se era por causa da experiência dos cozinheiros. Ele decidiu que deveria ser uma combinação de ambos. Ele serviu uma xícara de café fumegante, sentou-se de volta em sua cadeira e viu o mundo passar. Lá fora, as ruas residenciais deram lugar à zona rural. Peter observava os animais pastando ao longe, sem prestar atenção à passagem do trem. Ocasionalmente, ele olhava para Mia Taylor, que estava sentada um pouco mais à frente. Ela continuava olhando esperançosamente para o céu, um sorriso suave em seu rosto. Será que ia nevar? Peter não achava que sim, mas Mia parecia totalmente convencida. O trem seguiu viagem e logo se aproximou do litoral. O maquinista anunciou que logo chegariam a Folkestone, onde o trem iria parar. Ele agradeceu a todos por viajarem com eles naquela manhã e os lembrou de levarem todos os seus pertences ao sair. Quando o trem parou, os passageiros desembarcaram. Um grupo de músicos segurando instrumentos de latão estava esperando por eles na plataforma. Eles começaram a tocar uma melodia alegre que fez todos sorrirem. Peter e seus companheiros foram guiados em direção a um luxuoso ônibus executivo que os levaria de Folkestone ao túnel do Canal da Mancha. Peter subiu a bordo do ônibus e sentou-se com Mia e Christopher Taylor. Mais uma vez, a conversa deles foi a respeito de viagens de trem. O casal falou sobre sua viagem no Northern Explorer, na Nova Zelândia, e do tempo que passaram no El Chepe, no México. E contaram ainda das férias que passaram nas linhas ferroviárias da América quando viajaram de Nova Orleans para Los Angeles.
e da inesquecível experiência de viajar no trem-bala no Japão, que os levou de Tóquio a Osaka. Peter não perdeu os olhares constantes de Mia para a janela. Ela notou que ele a observava e disse: "Está quase na hora. A neve estará conosco em breve." Peter acenou com a cabeça educadamente. O céu ainda estava limpo. Não demorou muito até que o ônibus chegasse ao terminal do túnel do Canal da Mancha. Depois de uma curta espera, o ônibus partiu e os levou para o subsolo. Pouco tempo depois, ele saiu do túnel e parou, chegando à estação Calais-Ville, onde o Venice Simplon Orient Express estava esperando por eles. O ônibus parou e todos se levantaram, prontos para desembarcar. Mia colocou sua mão no braço de Peter e perguntou se ele a ajudaria a sair do ônibus. "Com prazer", ele respondeu. Assim que eles chegaram na plataforma de trem, Mia o afastou alguns passos, virou seu rosto para o céu e disse: "Olhe, aqui estão eles, os primeiros flocos de neve." Peter olhou para cima. Nuvens brancas espessas agora enchiam o céu. Ele nem havia notado. Mia estendeu sua mão. Um único floco de neve pousou na palma da mão dela. Ficou lá por um momento, antes de derreter em uma gota d'água. Mais flocos de neve começaram a cair, flutuando suavemente em sua queda. Peter abriu um sorriso. "Você estava certa. Tenho sempre razão quando se trata de neve. Deve ser o meu superpoder." Seus olhos cintilaram de alegria. "Eu amo a neve. Ela é mágica, muda o mundo, abranda tudo. E eu adoro o silêncio que ela traz, que faz você esquecer tudo, exceto a beleza da neve." Eles viram a neve cair suavemente ao seu redor e pousar no chão. Peter teria ficado lá por muito mais tempo se o marido de Mia não os tivesse lembrado de embarcar no trem. O trio seguiu em direção ao magnífico trem e parou para admirá-lo. Ele era uma imagem gloriosa de vagões azuis e dourados, alinhados cuidadosamente ao longo do trilho. As janelas brilhavam e o nome, em letras pintadas de ouro, cintilava. A neve, que caía silenciosamente, acrescentava uma aura encantada ao belo veículo. Os atendentes, vestidos com uniformes azuis e luvas brancas, cumprimentaram cada hóspede e checaram seus nomes antes de acompanhá-los às suas cabines. Peter foi guiado por um jovem sorridente chamado Gabriel. Quando chegaram à cabine de Peter, Gabriel abriu a porta, ficou de lado e fez um gesto para Peter entrar. Ele logo foi surpreendido. Um sofá macio estava do lado esquerdo do quarto. Na frente dele havia um banco almofadado que era da altura perfeita para uma pessoa descansar os pés enquanto lia um livro. Havia uma mesa perfeitamente posicionada ao lado da janela que continha uma pequena luminária
e um par de taças de cristal. Gabriel caminhou até um conjunto de portas curvas e polidas no lado direito do cômodo e as abriu para revelar um lavabo em seu interior. Artigos de higiene pessoal de viagem estavam alinhados em prateleiras. Toalhas fofas e brancas estavam penduradas em porta-toalhas prateados. Gabriel explicou como tudo funcionava e como chamá-lo caso Peter precisasse de assistência. Ele saiu da cabine com um sorriso, deixando Peter sozinho para explorar um pouco mais. Peter se animou enquanto inspecionava a cabine. Ele sentiu como se tivesse entrado em um baú de tesouros antigos. A força da neve contra a janela chamou sua atenção. Ele olhou para fora. A neve descia mais grossa, cobrindo a plataforma com uma camada de neve cintilante. As lâmpadas da estação foram acendidas e jogaram raios de luz no chão, fazendo a neve cintilar como se fosse feita de 1000 diamantes pequenos. Peter tirou fotos do belo compartimento, pois tinha certeza de que se esqueceria dos detalhes se não o fizesse. Ele guardou alguns de seus pertences nas gavetas antes de se sentar e ficar novamente cativado pela paisagem coberta de neve. Um apito soou lá fora, e lenta e suavemente, o trem começou a se mover ao longo dos trilhos. As pessoas na plataforma pararam o que estavam fazendo e olharam para o belo trem enquanto ele passava, sorrisos se abrindo em seus rostos. Uma discreta batida na porta anunciou o retorno de Gabriel. Ele entrou carregando um bule de chocolate quente e um prato com pastéis e os colocou sobre a mesa. Depois, ele conversou com Peter sobre sua refeição noturna. O Sr. Jefferson prefere jantar cedo ou mais tarde. Peter escolheu o primeiro horário. Havia algo no suave balanço do trem que já o fazia sentir um pouco sonolento, e ele suspeitava que iria dormir bem cedo. Gabriel partiu, deixando-o sozinho novamente. Peter serviu um chá quente e um croissant de chocolate. Ele olhou para a neve caindo silenciosamente sobre os campos lá fora. Os galhos das árvores foram cobertos por flocos de neve, como se um pintor invisível os tivesse colocado lá para realçar a beleza das árvores. O trem continuava viajando, seus vagões balançando suavemente. A melodia rítmica das rodas no trilho ecoava discretamente em sua cabine, como uma suave canção de ninar. O tempo parou no mundo mágico em que Peter se encontrava. Todos os pensamentos foram varridos de sua mente, enquanto ele olhava para a neve caindo, um floco após o outro,
formas perfeitamente únicas flutuando pelo céu. Rajadas de vento faziam alguns deles dançar um pouco antes de alcançar o chão. O céu logo escureceu. Peter se inclinou e acendeu a lâmpada. Um brilho aconchegante iluminou a cabine. Seus olhos foram ficando pesados. Ele colocou sua caneca no chão e descansou a cabeça sobre o tecido macio do sofá. Ele suspirou alegremente e decidiu descansar os olhos apenas por um tempo. Antes que ele percebesse, ele se deixou levar por um sono tranquilo. Ele foi gentilmente despertado algum tempo depois por Gabriel, que disse que estava quase na hora do jantar. Peter pediu desculpas por ter adormecido e disse que não era normal para ele tirar uma soneca durante o dia. Com um sorriso, Gabriel disse que isso acontecia com frequência entre os passageiros do trem. Havia algo nele que tinha um efeito sonífero sobre os convidados. Gabriel prosseguiu dizendo que o senhor e a senhora Taylor haviam solicitado o prazer de sua companhia à sua mesa naquela noite e perguntou se ele gostaria de aceitar. Eu adoraria, respondeu Peter. Por favor, diga-lhes que sim. Peter vestiu um smoking em preparação para o jantar. Quando leu pela primeira vez sobre as sugestões de vestuário formal a bordo do trem de luxo, ele havia pensado que um smoking poderia não ser o seu estilo. Mas, em pé diante do espelho, ele se considerou um homem muito bonito. Ele deixou sua cabine e caminhou até o vagão-restaurante. As mesas dentro deste vagão estavam espetaculares, cobertas com toalhas de mesa brancas, pratos de porcelana e talheres de prata. Havia um balde de gelo no final de cada mesa, apenas esperando para receber uma garrafa do melhor champanhe que o trem tinha para oferecer. Os homens estavam vestidos de maneira semelhante a ele, e as mulheres estavam resplandecentes em vestidos feitos de seda, renda e veludo. Colares de diamantes, anéis e brincos cintilantes brilhavam por todo o vagão, como se estrelas do céu tivessem se juntado aos convidados para passar a noite. Mia Taylor acenou para Peter para lhe mostrar a mesa. Ela estava com um vestido turquesa com lantejoulas de prata. Uma tiara estava aninhada em seus cachos cinza, e ela parecia estar vestida perfeitamente para aquele ambiente opulento. De fato, ela parecia a rainha de uma terra mágica longínqua, que havia sido transportada para lá por magia. Seu marido não havia notado a chegada de Peter, porque ele olhava com adoração para sua esposa, como se não acreditasse que ela estava ali. Peter tomou seu lugar e agradeceu-lhes pelo convite. Sem qualquer hesitação,
Ele pediu uma garrafa de champanhe para eles. Depois de um momento de reflexão, ele mudou seu pedido para 2 garrafas. Parecia o tipo de noite em que o champanhe deveria fluir livremente. Em pouco tempo, o vagão-restaurante se encheu com os sons deliciosos de conversas alegres, risos leves, copos tilintando e o eventual estalo de uma garrafa de champanhe sendo aberta. Ao longe, havia uma melodia vinda de um piano que estava sendo tocado no vagão seguinte. Peter e seus companheiros conversavam e se deliciavam com a comida. Os garçons se movimentavam rapidamente entre as mesas em uma dança cuidadosamente coreografada, antecipando facilmente o movimento dos colegas e nunca esbarrando em nada ou ninguém. A maravilhosa noite passou encantadoramente. Os bocejos foram educadamente cobertos várias vezes, antes de Mia e Christopher anunciarem que era hora de se retirarem para a noite. Peter os acompanhou de volta à cabine deles e os agradeceu pela noite maravilhosa. Eles prometeram se encontrar novamente no dia seguinte. Quando Peter entrou em seu compartimento, ele descobriu que uma mudança havia acontecido. O sofá havia sido transformado em uma cama, completa com lençóis brancos e uma coberta grossa. Seu pijama havia sido preparado. A luz tinha sido escurecida e agora brilhava pouco em toda a sala. As cortinas foram fechadas, o que trazia ainda mais aconchego ao quarto. Minutos depois, Peter se deitou na cama macia. Ele havia aberto um pouco as cortinas para poder observar a neve caindo. O trem balançava levemente. A neve caía suavemente. As cobertas da cama eram quentes e confortáveis. Peter fechou os olhos cansados e soltou um suspiro de contentamento. Ele caiu cada vez mais fundo em um sono tranquilo. Enquanto ele dormia, o trem continuou seu caminho, serpenteando pela paisagem coberta de neve e mergulhando profundamente na noite.